Queridos alunos do sexto ano, eu estou com muita saudade de vocês, não é isso? A gente começa dizendo, né, que a ciência é linda, não é isso? E outra coisa, gente, esse período de quarentena é o período que nós estamos em casa, né, descansando, lendo livros, estudando também, aproveitando para estar com a família, assistindo séries e tal. E a gente vai estar nesse período gravando algumas videoaulas, certo? Para a gente lembrar alguns conteúdos, algumas coisas que a gente falou em sala. Olha só, eu estou aqui no quintal, nessa área externa da minha casa, estou próximo a essa planta, não é isso? Nesse exato momento, né, o dia ele está claro, está um dia ensolarado, bonito, né? E aí o que a gente pode perceber, né? Que nesse exato momento essa planta ela está recebendo a luz do sol, ela está recebendo radiação. E para que essa luz vai ser importante? Lembra lá, essa luz que a planta recebe vai ser importante para a planta realizar um processo conhecido como fotossíntese. Nunca te esquece que a fotossíntese é o quê? É um processo em que a planta ela recebe a luz do sol, ela recebe também ali do solo água, ela recebe o gás carbônico do ar e realiza essa transformação. Essa transformação é conhecida como fotossíntese. É quando a planta utiliza o gás carbônico, a luz do sol, água e nutrientes para transformar tudo isso em um alimento para a planta. Esse alimento é conhecido como glicose. Então a fotossíntese é uma reação química em que a planta ela utiliza gás carbônico, luz do sol e transforma em glicose. Legal. Aí o que a gente tem que lembrar da fotossíntese, né? Pelo fato da planta produzir o seu próprio alimento, já falei a expressão, né? Produz. Então ela se torna um produtor. Então toda planta, todo vegetal é um produtor, ok? Então olha só, por exemplo, a grama, né? A grama verde, toda a grama, né? Eles são produtores, não é isso? Eles produzem seu próprio alimento. Aí vamos lembrar um pouquinho da cadeia alimentar. O gado, por exemplo, o boi, que se alimenta do capim ali, ele é um consumidor primário, porque ele se alimenta de um produtor. Aí vamos supor que existe uma pessoa que cria gado, né? Cria gado e tal, não é isso? E vamos supor que a gente mata o gado, não é isso? Tira a carne e essa carne vai para os nossos supermercados, vai para os açougues e tal. E as pessoas compram essa carne para se alimentar. Então, olha só a cadeia alimentar. Você tem as plantas, o capim como produtor, você tem o gado como consumidor primário e aí você tem as pessoas, né, que consomem aquela carne de gado, se transformando aí num produtor, num consumidor secundário, correto? Então a gente tem uma cadeia alimentar um pouco simples. Agora imagina um louva-a-Deus, lembra do louva-a-Deus? Vamos supor que o louva-a-Deus ele vem e se alimenta das folhas dessa planta aqui. O louva-a-Deus ele vai ser um consumidor primário porque ele se alimenta dessa planta, correto? Vamos supor que existe um pássaro que se alimenta desse louva-a-Deus. Esse pássaro que se alimenta do louva-a-Deus, ele vai se transformar em um consumidor secundário. Então olha só, planta, produtor, o louva-a-Deus, consumidor primário, o pássaro que come, se alimenta do louva-a-Deus, é um consumidor secundário. Imagina que esse pássaro é um pássaro pequeno e existe um pássaro maior, um gavião. O gavião se alimenta desse pássaro, então o gavião ele vai ser o consumidor terciário. E um dia esse gavião morre, né? E aí ele vem para o solo. O que vai acontecer? Vai começar um processo de decomposição. Então as bactérias elas vão decompor aquele gavião. Então olha só a sequência da cadeia alimentar. Você tem essa planta, produtor. O louva-a-Deus, consumidor primário. O pássaro que se alimenta do louva-a-Deus, consumidor secundário. O gavião, consumidor terciário. E a cadeia alimentar ela vai encerrar com as bactérias que vão ser decompositoras. Então você vê aí uma cadeia alimentar simples, né? Uma cadeia alimentar direta. Dessa cadeia pode ter uma teia, ou seja, eu posso ter outras cadeias alimentares. Lembra que a teia é um conjunto de cadeias alimentares. Mas nunca te esquece também
que aquele ser vivo que se alimenta de planta é um herbívoro, aquele que se alimenta somente de carne é um carnívoro, e aquele que se alimenta de plantas e carne, ele é um onívoro. Por exemplo, nós somos onívoros, né? Somos seres vivos onívoros, porque nos alimentamos de vegetais e nos alimentamos de carne, ok? Isso foi uma pequena dica para você não esquecer de cadeia alimentar, a relação da cadeia alimentar e o tipo de alimentação, e também da fotossíntese, que é um processo muito importante para as plantas e para a manutenção da vida da cadeia alimentar. Ok, galerinha? Um forte abraço para vocês e descansem, aproveitem essa quarentena para estar lendo, estudando, e até a próxima. Tchau para vocês, um abraço do tio Yu. Queridos alunos do 6º ano, eu estou com muita saudade de vocês, não é isso? A gente começa dizendo, né, que a ciência é linda, não é isso? E outra coisa, gente, esse período de quarentena é o período que nós estamos em casa, né, descansando, lendo livros, estudando também, aproveitando para estar com a família, assistindo séries e tal. E a gente vai estar nesse período gravando algumas videoaulas, certo? Para a gente lembrar alguns conteúdos, algumas coisas que a gente falou em sala. Olha só, eu estou aqui no quintal, nessa área externa da minha casa, estou próximo a essa planta, não é isso? Nesse exato momento, né, o dia ele está claro, está um dia ensolarado, bonito, né? E aí o que a gente pode perceber, né? Que nesse exato momento, essa planta, ela está recebendo a luz do sol, ela está recebendo radiação. E para que essa luz vai ser importante? Lembra lá, essa luz que a planta recebe vai ser importante para a planta realizar um processo conhecido como fotossíntese. Nunca te esquece que a fotossíntese é o quê? É um processo em que a planta ela recebe a luz do sol, ela recebe também ali do solo água, ela recebe o gás carbônico do ar e realiza essa transformação. Essa transformação é conhecida como fotossíntese. É quando a planta utiliza o gás carbônico, a luz do sol, água e nutrientes para transformar tudo isso em um alimento para a planta. Esse alimento é conhecido como glicose. Então a fotossíntese é uma reação química em que a planta ela utiliza gás carbônico, luz do sol e transforma em glicose. Legal. Aí o que a gente tem que lembrar da fotossíntese, né? Pelo fato da planta produzir o seu próprio alimento, já falei a expressão, né? Produz. Então ela se torna um produtor. Então toda planta, todo vegetal é um produtor, ok? Então olha só, por exemplo, a grama, né? A grama verde, toda grama, né? Eles são produtores, não é isso? Eles produzem seu próprio alimento. Aí vamos lembrar um pouquinho da cadeia alimentar. O gado, por exemplo, o boi, que se alimenta do capim ali, ele é um consumidor primário, porque ele se alimenta de um produtor. Aí vamos supor que existe uma pessoa que cria gado, né? Cria gado e tal, não é isso? E vamos supor que a gente mata o gado, não é isso? Tira a carne e essa carne vai para os nossos supermercados, vai para os açougues e tal. E as pessoas compram essa carne para se alimentar. Então, olha só a cadeia alimentar. Você tem as plantas, o capim como produtor, você tem o gado como consumidor primário e aí você tem as pessoas, né, que consomem aquela carne de gado se transformando aí num produtor, num consumidor secundário, correto? Então a gente tem uma cadeia alimentar um pouco simples. Agora imagina um louva-a-Deus, lembra do louva-a-Deus? Vamos supor que o louva-a-Deus ele vem e se alimenta das folhas dessa planta aqui. O louva-a-Deus ele vai ser um consumidor primário porque ele se alimenta dessa planta, correto? Vamos supor que existe um pássaro que se alimenta desse louva-a-Deus. Esse pássaro que se alimenta do louva-a-Deus, ele vai se transformar em um consumidor secundário. Então olha só, planta, produtor, o louva-a-Deus, consumidor primário. O pássaro que come, se alimenta do louva-a-Deus, é um consumidor secundário. Imagina que esse pássaro é um pássaro pequeno e existe um pássaro maior, um gavião. O gavião se alimenta desse pássaro, então o gavião ele vai ser o consumidor terciário. E um dia esse gavião morre, né? E aí ele vem para o solo. O que vai acontecer? Vai começar um processo de decomposição. Então as bactérias elas vão decompor aquele gavião. Então olha só a sequência da cadeia alimentar. Você tem essa planta, produtor.
o louva-a-Deus, consumidor primário. O pássaro que se alimenta do louva-a-Deus, consumidor secundário. O gavião, consumidor terciário, e a cadeia alimentar ela vai encerrar com as bactérias que vão ser decompositoras. Então você vê aí uma cadeia alimentar simples, né? Uma cadeia alimentar direta. Dessa cadeia pode ter uma teia, ou seja, eu posso ter outras cadeias alimentares. Lembra que a teia é um conjunto de cadeias alimentares. Mas nunca te esquece também que aquele ser vivo que se alimenta de planta é um herbívoro, aquele que se alimenta somente de carne é um carnívoro, e aquele que se alimenta de plantas e carne, ele é um onívoro. Por exemplo, nós somos onívoros, né? Somos seres vivos onívoros, porque nos alimentamos de vegetais e nos alimentamos de carne, ok? Isso foi uma pequena dica para você não esquecer de cadeia alimentar, a relação da cadeia alimentar e o tipo de alimentação, e também da fotossíntese, que é um processo muito importante para as plantas e para a manutenção da vida da cadeia alimentar. Ok, galerinha? Um forte abraço para vocês e descansem, aproveitem essa quarentena para estar lendo, estudando, e até a próxima. Tchau para vocês, um abraço do tio Yu.